E aí, minha querida? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui, desculpa. Bem, E aí, querida, tranquila? tranquilo. Que Tirando essas bom. coisinhas assim, né, de pandemia e tal, mas a gente tenta se manter calma. Verdade, verdade. Importante, né? Importante manter a mente sã, né? Sanidade mental nesse momento é importantíssimo. É isso, é isso. Então, se apresenta pra gente. Então, primeiro te agradecendo, né? Por você, pelo convite para falar um pouco da Zona Oeste, né? Falar um pouco da atuação política, falar de como eu penso politicamente, né? A partir do nosso território, a partir da Zona Oeste. Eu sou o William Siri, moro em Campo Grande, sou economista e faço parte de um coletivo que é aqui da Zona Oeste também, se chama Tudo Numa Coisa Só. E nós temos diversos projetos, esse é um pouquinho de mim, e é isso. Obrigado, de verdade, pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Então, Mas, você é um jovem, né, de 27 anos e já ingressou aí na vida política, então eu queria que você contasse pra gente, né, da onde surgiu essa vontade, como é que foi, quais as dificuldades que você teve. show. Então, minha querida, é isso, né? A vontade, eu tava. As pessoas sempre perguntam isso, né? Como é que foi vindo isso? Eu não tenho ninguém na minha família de carreira política, que já teve mandato e tal. Até meus pais já trabalharam com política lá atrás, mas enfim, né? Questão mais de bairro ali, mas eu era bem criança, criança mesmo. E aí, mas de alguma forma, eu acho que o colégio, eu acho que as coisas vão acontecendo a partir das oportunidades que nós temos, né? E aí você também vai se conhecendo a partir da sua vocação, o que realmente a gente vai querendo. A gente vai, né, a partir das pequenas oportunidades que nós vamos tendo, e aí você vai se agarrando naquilo que você mais vai se identificando, né? E eu sempre fui muito comunicativo, sempre conversei com muita gente. Já tinha ouvido já, vai ser político e tal. Mas teve um momento que eu digo que foi crucial, que foram as manifestações de 2013, né? Quando eu fui fazer economia em 2012, na Cândido Mendes, lá no centro, eu fui em 2012, fiquei indo e voltando, já tinha ali uma questão de eu querer entender como é que era o diretório da faculdade, então já estava ali mais ou menos alguma coisa que tem um pouco, tem muita política nisso, né? De se envolver ali com o alunado e tudo mais. E teve 2013 que foi muito importante, porque eu fui morar, eu consegui um estágio um pouco depois, mas enfim, eu fui morar num apartamento. Eu dividi, na real, um quarto com um amigo, né? Na Lapa, porque eu consegui um estágio e tudo mais, fui morar lá mais perto da faculdade do estágio. E aí teve junho de 2013, né? Mas aí o junho de 2013 foi onde teve mais de 1 milhão de pessoas. Mas desde março até junho tiveram diversas manifestações. E ali eu observava muita gente que era muito boa discursando e tal, mobilizando a juventude. Só que ali eu reconheci que tinha muita gente que eu conheço, na época e conheço até hoje, que era melhor, que era igual ou até melhor falando e com as suas ideias também. Só que era muito, como né, morador de Campo Grande e tal, a política fica muito longe pra gente. A gente é muito acostumado com essa mesma política de sempre, né? Do vereador, da pracinha, né, do Uhum, asfalto, da luz, ou sim. da ação social. Nada disso é errado. Acho que é muito importante essa fiscalização e esse compromisso também que os vereadores têm. Mas também, só que ali eu fui conhecendo outro tipo de política, sabe? Aquele novo, que eu no máximo só ouvi que tinha lá, mas ali eu participei daquilo, com vários jovens, vários, não só juventude, mas muita gente com várias ideias e falando, eu fui trazendo para o meu território e também dialogando com muita gente a partir da minha idade, né? Eu também sempre conversei com muita gente um pouquinho mais velha do que eu, assim, 4, 5 anos, sempre fui amigo também. E aí acaba que essa galera vai trazendo mais para você, vai ampliando a nossa consciência. Enfim,
E aí eu acho que esse foi o marco, sabe? Essa vontade de política começou a ficar mais à flor da pele a partir de 2013 ali, porque eu comecei a pensar o seguinte: eu preciso que isso aconteça, eu quero entender mais de política, eu quero participar mais de política. Só que a minha agonia pelo território qual eu passava, né? Onde eu moro, enfim, morava e moro até hoje, que é Campo Grande, sempre morei. Não acontecer esse tipo de política, eu falei, eu preciso trazer esse epicentro, que é muito mais Tijuca, Centro e Zona Sul, vamos trazer um pouquinho mais para perto aqui de Campo Grande, da Zona Oeste, né? Vamos trazer ele para Bangu, no máximo Deodoro, porque aí uma questão mais ilustrativa, mais imaginativa, né? Se eu quero acessar, eu quero que essa galera acesse, assim como eu estou acessando, não precisar ir para o centro, mas se a discussão começar a vir mais para perto da gente, eu acho que a gente começa a melhorar, né? E aí eu acho que essa vontade foi vindo para fazer com que a Zona Oeste, de alguma forma, tivesse uma outra perspectiva. E é porque é aquilo, né? Enquanto a gente está só ouvindo e tal, a gente até sente aquela vontade, mas daquela preguiça, pô, ter que deslocar lá pro centro, aí tem condução que você tem que pegar, e daquela preguiça toda. Mas quando você traz essa vivência para mais perto, mostra que é bem mais acessível, né? Torna mais acessível, é bem mais simples e mais fácil de chamar o pessoal, principalmente os jovens, né? Para Uhum, perto ali, e entender uhum. um pouco mais, né? Sim, sim, sim. Concordo com você. E aí, porque é fundamental, né? É fundamental a gente. Porque a vida, para mim, é muito isso. Assim, você vai estudando, vai conhecendo pessoas, vai dialogando e vai pescando. Pô, realmente você está certo, você está certa. E aí você vai tendo aquela vontade, e muitas vezes você quer trazer isso para próximo de você. Só que quando você tem ainda disso dentro desse bolo, uma perspectiva que não, eu não posso manter esse conhecimento para mim. Tem que ser uma construção coletiva. Você começa a fazer coisas para que outras pessoas também saibam daquilo, porque automaticamente elas sabendo daquilo, né? Uma outra visão política. E com a vivência que cada um e cada uma tem, vão se complementar e vão surgindo novas ideias para o nosso território, sabe? Então é muito isso que eu trabalho, assim, mostrando, tentando mostrar para essa juventude um outro olhar a partir da sua vivência, mas também porque há uma boa política, sacou? Entendi. E é isso, né? E, tipo, eu acho muito importante a gente ter essa interação com a política, porque a política, ela tá presente na nossa vida e ela mexe Lógico. com nossos direitos, né? Com tudo na nossa vida. Tem gente que acha que não, mas a política, a gente vive a política, né? Então é muito importante a gente estar ali dentro daquilo e trazer, ser mais acessível para essas pessoas, porque muita gente nem sabe o que é política, nem entende o que está acontecendo. Geralmente vota em alguém porque fulano indicou, ou porque trocou o voto por alguma coisa muito pequena ou muito grande, sei lá, e acaba não entendendo ali que aquilo é muito importante, porque vai mexer com os direitos, né? A gente está vendo tudo que está acontecendo no nosso país e muita gente vota sem nem saber o porquê está votando ou em quem está votando, né? Trazer Sim. isso mais específico para o pessoal faz com que as pessoas reflitam mais, né? Entendam mais o que está acontecendo, em quem votar, né? E eu acho isso muito importante. E, assim, jovens, né? Nós dois temos a mesma idade, 27 anos. E eu acho muito importante os jovens, porque são o futuro, né? O pessoal que está vindo é o futuro nosso. Então, é muito importante inserir essa turma no meio político. E é aquilo, as pessoas mais velhas trazem o conhecimento e a gente traz a Lógico. nossa vontade, a nossa energia, e cada um aprende um com o outro. É tudo uma troca, né? Não, lógico. Desculpa. É fundamental isso que você falou, né? Ter essa percepção de ouvir, né, a sabedoria dos mais velhos e colocar nossa vontade também, colocar nossas experiências, colocar, é isso, a gente vai estudando, vai observando, vai dialogando, conversa, pega a sabedoria dos mais velhos, né? E aí a gente vai lidando com a vida e você vai começando a identificar, pô, por que aqui é assim e lá é assado? Por que lá de alguma forma a estrutura é melhor e aqui onde eu moro a estrutura é pior? O que que isso tem a ver com a política? Por que a saúde, né, de uma parte da cidade é melhor e a saúde aqui é muito mais precária?
porque o transporte numa parte da cidade, na Zona Sul, é muito melhor. Você pode sair meia-noite, 1 hora da manhã, vai ter transporte para cima e para baixo. E aqui, no máximo, dá 11 horas, acabou. Você que mora numa garça para vir para Campo Grande, ou quer ir para Bangu, olha o trajeto que tem que fazer. Mas quem mora no Flamengo e tem que ir lá para São Gonçalo, para São Gonçalo não, para São Conrado, consegue ir, porque tem metrô, tem ônibus, entende? Então, assim, são esse tipo de coisa que você para e pensa, o que que isso tem a ver com a minha realidade? O que que isso tem a ver com a política? Porém, nós temos vereadores, vereadoras, deputados, deputadas aqui também. Mas por que eles não podem brigar para a gente? E quando eles se colocam, colocam somente de uma mesma forma, sempre. Assim, que não é errado, mas por que só vai até esse limite? Então, são vários porquês que a gente, aos poucos, vai nos construindo, ouvindo os mais velhos, né? Ouvindo a galera, ouvindo, enfim, o nosso meio também e colocando nossa vontade nisso tudo para começar a lutar pela desigualdade, a lutar contra as injustiças que há no nosso meio, né? E basta olhar, né? Só dar uma olhadinha básica que a gente já vê a desigualdade do tamanho que é, né? Até mesmo dentro do nosso bairro já tem aquela desigualdade. Você imagina de outros bairros onde tem pontos turísticos e tudo mais, é tipo meio que outra cidade, né? Se você for pegar alguns locais do Rio, é completamente diferente. E o que tem lá não está atingindo quem tem aqui, o que tem aqui. E a gente tem que fazer essa... Porque somos iguais. Assim, dizem que somos iguais, mas não somos tratados iguais, né? E a política é para todos, tem que ser para todos. E aí é onde a gente precisa ir começar a entender, porque eu até fiz uma live com uma amiga minha e que a gente fala muito disso sobre a política, de que muita gente não gosta de falar de política, mas a gente precisa falar de política, né? É muito importante. E Sim. já que você é o vereador suplente, fala um pouco do que o vereador faz pra gente. Então, assim, eu exatamente não faço o papel de vereador porque eu não tenho a cadeira, né? Enfim, tive uma votação, eu sou o primeiro suplente, mas não sou vereador realmente de ofício. Mas um vereador, ele é muito importante justamente por 3 aspectos, sabe? O aspecto número 1, assim, né? Não vou nem numerar, mas só para ficar mais claro para a gente, não é de prioridade, mas vamos lá. Primeiro aspecto, o vereador é muito importante porque ele cria leis, né? Para criar as leis mesmo do nosso município. Enfim, ele vê determinado tema, vê alguma coisa, algum direito que não está ali regularizado, ele pode criar uma lei exatamente para regularizar aquela situação. Então, é isso, o vereador cria leis. Outra coisa muito importante é a fiscalização da coisa pública. Por exemplo, as escolas municipais. Vamos lá. Por que as escolas municipais aqui na Zona Oeste é mais precária do que uma escola pública municipal no Leblon? É uma pergunta. E aí o vereador tem que ir lá e fiscalizar para dizer, olha só, aquele padrão de lá nós queremos aqui. Entendeu? Lutar por isso. Pode ser também para questão de, vamos supor, saiu no Diário Oficial que a Secretaria de Educação vai reformar a escola lá em Santa Cruz, lá em Palmares, lá nos Jesuítas, Barra de Guaratiba, enfim, Campo Grande. Aí numa garça. Escola municipal aí numa garça foi no dia de ontem, uma suposição, tá? No dia de ontem, a escola numa garça municipal acabou a obra. O vereador vai lá para fiscalizar se realmente essa obra aconteceu. Se realmente, assim, deu um papel lá, vão ter 15 ar-condicionados. Peraí, vamos ver quantos ar-condicionados tem lá. Ele tem esse papel, sabe? De fiscalizador da coisa pública. Seja lá qual for, da competência, óbvio, do município. A outra coisa que é fundamental também, que o vereador tem, é o seguinte, é a questão da votação do orçamento do nosso município. O que isso quer dizer? Esse ano, os vereadores ainda vão votar o que vai acontecer no ano que vem. Por quê? Como é que é o esquema? A prefeitura, ela faz uma análise de projeção de quanto vai ser, de quanto em 2021
a projeção está dizendo que, por exemplo, vai ter 25 bilhões de arrecadação, mais variados, de impostos, ISS, entre outras coisas. Vai entrar do governo federal, governo estadual e tudo mais. Ponto. E aí eles vão lá e falam assim, ó, só que dentro desse orçamento tem algumas coisas ali que são definidas. X% exatamente, não pode ser menos do que isso, pode ser mais, mas não pode ser menos do que isso. Tem que ir para a saúde, X% tem que ir para a educação, X% tem que ir para estrutura, enfim, essas coisas assim. Aí ele vai lá, pega esse orçamento de 25 bilhões da cidade do Rio de Janeiro e vai colocando, ó, vamos colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui já é destinado. E também sobrou uma parte que aí X nós vamos colocar em asfalto, X nós vamos colocar em desenvolvimento lá em Sepitiba para a orla virar, para ter uma orla mais atrativa. Enfim, quando ele define todo esse projeto para o ano seguinte, os vereadores vão lá e vão votar. E essa votação tem emendas. Emendas, você pode colocar uma emenda, por exemplo, para... deixa eu ver aqui. Em relação à saúde. O prefeito definiu que vai colocar 10% na saúde. Ele vai lá e coloca e fala assim, ó, pô, eu queria colocar por isso, 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 por conta de uma pandemia, eu acho que tem que ser 15%. Aí, os vereadores votam. E aí, se os vereadores decidirem que tem que ser 15%, isso volta para o executivo, eles têm que manobrar de novo, não sei o quê, para tirar 5% de algum lugar e colocar porque a prioridade é na saúde. Isso é muito importante. Assim. Tô falando bastante coisa em relação a esse terceiro ponto fundamental do vereador, porque isso é muito importante, porque isso vai definir realmente essa questão, quanto está sendo investido na estrutura para o transporte na Zona Oeste e quanto vai ser investido no Leblon, porque isso vai estar lá, isso vai estar demarcado, entendeu? Quanto vai para uma região, quanto vai para outra, quanto que vai para a cultura da Zona Oeste, quanto vai para a cultura do Leblon. Então são essas coisas que é definido ali. E são esses 3 pontos. Criação de leis, o papel do vereador, fundamental. Criação de leis, a fiscalização da coisa pública e a votação, que é uma votação simbólica, assim, é muito importante, que é a votação do orçamento do governo. E é muito importante a gente saber em quem votar, né? Porque esses são os representantes e esse dinheiro que está sendo investido é nosso. Lógico. Então a gente tem que estar sempre pesquisando em quem a gente vai votar, não vender o nosso voto, né? Procurar saber, procurar que aquela pessoa realmente é do bairro, vai saber atender toda a demanda que um bairro precisa. Porque é aquilo, não basta só votar, você tem que votar em alguém que identifique com a sua história, que sabe o que você passa. Né? Não adianta você votar em alguém que não sabe nem o que você está passando no seu dia a dia. Então você tem que votar em alguém que te represente, né? E acho que isso é muito importante. Sim. Porque vai trazer a melhoria para o nosso bairro e não deixar desigualdade de tamanho. Igual você falou, vai decidir quanto que vai para a cultura da Zona Oeste, quanto vai para a cultura lá do... Então, é muito importante, que a gente sabe que a gente fica bem em desvantagem, né? A gente Sim. do lado de cá. Sim, sim. Muitas desvantagens. Isso é visível, né? É visível, como nós estávamos falando antes. É visível a questão de estruturas aqui na Zona Oeste e visível em estruturas que a gente vê na Zona Sul, sabe? Quantas creches nós temos na Zona Sul? Quantas creches nós temos aqui pública? Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba não tem uma creche. Mas peraí, não tem uma criança lá? Será? É isso. Isso é muito importante. Bastante crianças, né? Exatamente. Você não tem nenhuma criança, você vê o déficit em relação a gente até está levantando alguns dados melhor, mais para frente a gente vai colocar aí. Mas é isso, assim, porque na Barra de Guaratiba não tem uma creche municipal, sabe? Então, isso é fundamental saber. E falando, vou pegar esse gancho seu de creche, e é onde as pessoas não entendem que nós mulheres sofremos muito por isso. Porque a gente não consegue entrar no mercado de trabalho porque a mulher, não vou contratar uma mulher porque uma mulher engravida, vai ter um filho.
Mas se a gente tivesse uma estrutura na qual apoiasse a gente não teria esse tanto de dificuldades, né, de um emprego. Se a gente também tivesse uma sociedade que não colocasse tudo em cima da mulher, né, toda a responsabilidade em cima da mulher, mas sim do homem também, que também é o pai, né, da criança, também não teria esse negócio de, não vou contratar mulher porque engravida, vai ser mãe e tal. Então tem tudo isso que a gente precisa mudar na nossa sociedade, né? Na Lógico. nossa política, na nossa sociedade. Não, lógico, Seria assim, até... é fundamental, porque você pensa só, é uma estrutura já machista que nós vivemos absurda, isso é uma realidade. E aí, imagina, assim, eu não consigo nem, no meu maior esforço imaginativo, eu posso compreender o que uma mulher passa. Que, por exemplo, imagina, o sonho de ser mãe, enfim, foi grávida ali, tá grávida, teve um filho, ao mesmo tempo já pensa, nossa, eu tenho com a preocupação da felicidade de ter um filho e da preocupação de eu posso ser mandado embora. Tendo uma estrutura de creche, isso já minimiza muito. Você vê que é uma, assim, não vou ter essa preocupação porque eu vou ter onde deixar meu filho com segurança, com minha filha com segurança e tudo mais. Então, são essas agonias que você vê quando a gente, por que não tem creche na nossa região? Sabe, como você mesmo disse, né, assim, enfim, por que não tem creche? Tem que ter creche, porque isso dá uma qualidade de vida para todo mundo, sabe? Para a família, né? Para a família, para o pai e para a mãe, que estão tendo os filhos ali, e principalmente por conta de uma estrutura machista que nós vivemos, acaba sempre sofrendo, a mãe acaba sempre tendo que não trabalhar para ficar com a criança a partir do momento que acaba, enfim, a licença maternidade e tudo mais. Tendo creche, isso com certeza não seria assim, né? Ajudaria mais, né? Muito, ajudaria muito mais. E tal. É muito importante pensar nessas causas todas, né? Porque tudo isso que acontece na sociedade afeta todos nós. Às vezes a gente acha assim, o machismo afeta só a mulher, mas não afeta o homem também. Uhum. Então acho que a gente deve levar isso para a política, né? Eu tô falando muito do feminismo assim, mas é porque para mim é muito importante levar isso para a política, porque a política afeta nós mulheres. Tanto que é só ter uma crise que quem é mais afetada somos nós mulheres. Basta uma crise para os nossos direitos serem tirados, serem cortados. Então é muito importante a gente bater nessa tecla. Mas, verdade, concordo com você. Quais foram assim, suas dificuldades quando você falou assim, eu vou entrar para a política? Como foi escolher um partido? Como foi entrar, questão financeira, tudo mais? Como que você trabalhou tudo isso? Minhas maiores dificuldades, assim, eu acho que tem uma questão pela própria juventude, porque assim, tem uma questão muito, muito real também, e compreendendo nossos privilégios. Por eu ser branco, né? Enfim, ser hétero, e não ter nada encarnado em mim, uma opressão que possa, né, me oprimir também, como por ser homem, não teve dificuldades, mas imagino que para outras pessoas poderia ter muito mais. Então, isso por esse privilégio que há na sociedade, já me coloca num outro ponto de partida. Essa é a primeira coisa. Mas uma coisa que eu tive muita dificuldade foi o seguinte, né? Dos mais velhos, por exemplo, assim, isso aí é um jovem, vai dar em nada, entendeu? Assim, o desestímulo, é muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem novidade, querem a juventude, querem renovação, quando você se coloca, as pessoas ficam, tipo, exatamente isso, vou votar no jovem, será que tem maturidade suficiente? Mas eu sabia disso, assim, isso é muito compreensível pelas pessoas, e eu sabia que quando eu comecei lá atrás, até mesmo por conversar com meus pais, então, com a galera, eu fui tendo compreensão que eu não precisava ficar neurótico com aquilo. Somente o tempo, muitas das coisas ia responder. Hoje a gente vê que tem muito mais credibilidade em relação até mesmo os mais velhos, porque as pessoas estão compreendendo que há uma força de vontade de cada vez mais eu aprender e ficar mais maduro, que é uma realidade, né, em relação a estudos, em relação a conversar com muita gente, né, em ouvir muito mais do que falar, ampliar a consciência, ficar mais maduro.
Então, hoje já tem, óbvio que eu preciso, né? A gente está sempre em constante evolução, em constante mudança, né? Eternamente estaremos em constante evolução. Mas hoje é muito mais visível das pessoas que antes tinham um certo preconceito pela juventude, por tudo mais, por achar também que eu seria mais um candidato a vereador para querer simplesmente, sei lá, se aproveitar da política, sabe? Por essa própria concepção que nós começamos lá atrás a conversar, da concepção de política que quem entra vai para se aproveitar e não por acreditar que realmente nós estamos aqui para dizer que nós queremos um outro tipo de política, sabe? Queremos realmente uma política que pense no coletivo, que desenvolva, que fala da importância da creche, não somente numa questão eleitoral, mas sim para uma estrutura que modifica a vida das pessoas, sabe? Da importância de um transporte integrado e barato para que realmente facilite a vida das pessoas na sua locomoção, sabe? Na questão da educação, da cultura. Então não é só mesmo de uma forma eleitoreira, mas sim de entender da importância que isso tem para a transformação da nossa realidade, do nosso território. Deixa eu fechar aqui para do nosso território. Então hoje as pessoas já reconhecem muito mais isso, coisa que antigamente não era muito mais forte. Acontece hoje ainda? Acontece, não vou negar. Mas é bem menos do que quando eu comecei. Aham. E é muito importante você falar sobre isso, né? A gente colocar e reconhecer os privilégios. Tanto é, sendo branco, a gente já sabe que a gente já tem ali um privilégio. E esse tipo das pessoas mais velhas, tá que nem em casa, gente, muito cachorro. São seus? Pô, mas é do vizinho. As minhas ficam o dia inteiro, tô acostumada. Boa. Não, mas não, assim, é do vizinho, mas é basicamente nosso também, porque é um muro só, então é tudo em casa. Aqui em casa são os gatos. Os gatos dos vizinhos batem no meu portão pra entrar. É mesmo? Batem no portão. Aham. Eu tava falando, esse negócio dos mais velhos terem meio assim, mais jovem e tal. Eu acho que a gente precisa desconstruir isso um pouco, porque muita gente acha que a gente tem uma. É lógico que ao decorrer da vida você vai ganhando mais experiência, mas não quer dizer que nós jovens já não tenhamos um pouco de experiência, né? Porque eu acho assim, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Você passou coisas que eu não passei, eu passei coisas que você não passou. E com isso a gente pode o quê? Um agregar no outro, né? Isso. Então, infelizmente, a gente sofre muito por isso. Poxa, mas você é tão jovem e aí não vai levar a sério. Tem tanta gente que é mais velho do que a gente não leva a sério. Então, a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito, né, em relação aos jovens, né? E eu vejo os jovens de hoje em dia que, pelo menos assim, tô vendo, né, que eles estão com vontade de fazer uma melhora. Que eu acho que a gente já tá tão saturado de ver sempre as mesmas coisas, tudo se repetindo, que a gente tá querendo uma melhora. E é aquilo, a gente está aqui para evoluir, né? Como seres humanos. Então a gente precisa dessa oportunidade. Porque se a gente não tiver oportunidade, é igual a parada do primeiro emprego. Precisa arrumar um emprego, mas não consegue emprego porque não tem a experiência. Tá, mas como eu vou ganhar experiência? É toda uma questão. Alguém precisa dar uma oportunidade. Mas eu sou muito grato que muita gente, né, já está dando oportunidade para a gente. Assim, eu não... compreendo, acho que é uma verdade, mas desde a primeira vez, né, que eu vinha a vereador e agora deputado, na última eleição tendo quase 15 mil votos, é porque assim, eu sou muito grato a essas pessoas que acreditaram no meu trabalho, no nosso trabalho, né? Justamente no nosso trabalho, que é uma construção coletiva. Uhum. E quando você foi escolher o seu partido, qual foi o que, assim, que você olhou e falou assim, poxa, foi isso, a identificação dos pensamentos, das ideologias e tudo mais? Assim, com todo respeito aos partidos, né? Mas foi um momento que, ali em 2015, quando eu me filiei ao PSOL, né? Eu via o seguinte, assim, qual era o partido naquele momento do Sérgio Cabral, governador, Eduardo Paes, prefeito, né? Toda aquela cúpula de corrupção e tudo mais. Qual é o partido que, desde aquela época, já denunciava as injustiças que nós vivemos, né? As desigualdades, as corrupções. E aí eu vi o PSOL. Eu julgo que o PSOL
tem muitos erros, como qualquer coisa, como uma conversa entre eu e você. Não vamos concordar com tudo, porque é impossível. Assim também dentro do pessoal. Não concordo com tudo que está dentro do pessoal. Mas, com certeza, de todos esses partidos que, a princípio, né, vendo, olhando para o cenário, ainda mais lá em 2015, falando porque naquele momento, era um partido que eu falei assim, ó, é, é um partido que luta contra a corrupção, é um partido que luta contra a injustiça. Não é somente o pessoal, tem outros também. Mas naquele momento ele foi o partido que eu me identifiquei e estou até hoje aí. Mas, assim, tem vários outros partidos, né, que fazem um trabalho fundamental também. Sim, sim. E eu me identifico muito com o pessoal também, sou apaixonada. Que bom. Qualquer dia desse eu quero que você me leve numa reunião, alguma coisa assim, quando tudo voltar ao normal. Show de bola. Pode poder, vamos sim. Show de bola. E na Zona Oeste, assim, quer dizer, quais, né? Tem muitas melhorias que a gente precisa fazer. Mas esse ano você vai estar nas eleições, né? Então, ainda, porque tem um processo de lançamento de ser pré-candidato, eu não coloquei ainda a nossa pré-candidatura exposta nas redes sociais, falando que seremos pré-candidatos. Mas a gente já vem fazendo o nosso trabalho, né? Desde 2015, trabalhando muito, nos colocando, né? Tanto em 2016 como em 2018. É o que tudo indica, estaremos também esse ano, mas ainda organizando algumas coisinhas para realmente nos colocarmos como pré-candidato. Ainda não me coloquei, mas eu acho que é uma coisa que acaba sendo natural, sabe? Pelo nosso próprio trabalho, pelo trabalho que eu venho fazendo já desde 2015, enfim. E muita gente também, assim como você está me perguntando, muita gente vem me perguntando também, falando que quer ajudar e tudo mais. Eu acho que estamos caminhando para isso, sabe? Nos próximos dias aí pode ser que a gente anuncie, né, Tomara formalmente. que... e você olhando assim, quais as melhorias que você acha assim que precisa? Bom, precisa de muitas melhorias, né? Mas quais você acha assim mais importante aqui para a Zona Oeste? Yasmin, minha amiga, deixa eu lhe falar. Eu posso pontuar coisas para você muito específicas, porque como você disse, né, tem muita coisa para melhorar. Só que a minha vontade desde 2015, o que eu luto, é justamente por ter uma Zona Oeste, mas por uma Zona Oeste com um projeto, não uma melhoria a partir de coisas pontuais, sabe? Porque do tipo, tô trocando uma ideia com você. O Siri é o cara da bandeira pela cultura. Ou o Siri é o cara da bandeira pela saúde. Eu poderia muito bem, porque assim, no cotidiano da política, como nós estamos conhecidos aqui, é isso, fulano de tal é das, enfim, é da pracinha, não sei o quê. Cada um tem meio que um rótulo. O que eu realmente quero construir, porque por isso que eu acredito na construção coletiva, porque tudo que eu fiz até hoje é construir com pessoas, né? Com engenheiros, com contadores, com administradoras, enfim, professores, professoras. É uma camada de gente que cada um tem seu talento, cada um tem sua vocação, cada um tem uma percepção do nosso território, mas é muito mais em comum do que divergente. Então eu estou aqui, assim, é isso, quando eu falo para você, ó, uma coisa primordial, creche na Zona Oeste, é primordial, óbvio. É primordial a infraestrutura em torno do transporte, é primordial, óbvio. A saúde precisa melhorar, precisa. Só que eu não quero somente pontuar por pontuar, sabe? Uma coisa meio que é necessário que as praças públicas da Zona Oeste tenham mais vida. É necessário, porque é uma praça pública, você coloca gente, as pessoas vão vender coisas, as pessoas vão ter lazer. Então assim, eu estou pontuando várias coisas porque eu acredito num projeto. Eu quero pensar a cidade do Rio de Janeiro, não da Zona Oeste não da Zona Sul para a Zona Oeste, mas da Zona Oeste para a Zona Sul, sabe? Porque, assim, olhando para eles, tem muito que melhorar. E graças a Deus nós temos eles como parâmetro também, mas não é uma questão de inferioridade. É simplesmente o seguinte: nós precisamos ter uma política para todo mundo, pensando no território.
Entende quando eu quero dizer para você? Não é somente um ponto específico, mas sim um projeto. E esse projeto, eu sei, é coletivo. São vários grupos, várias pessoas, médicos, médicas, professores, professoras, agentes de saúde, o povo, sabe? As pessoas, trabalhadores comuns. Sim, é todo mundo mesmo, sabe? E essa é minha vontade. Todos os dias, assim, quando eu falo de política, é com essa perspectiva, é trazer todo mundo para um outro tipo de política. Falar assim, é possível fazer, sabe? É possível fazer. Entende? Não é. É tipo assim, ó, é que tem a pauta feminista como prioridade, mas também tem a pauta de desigualdade como prioridade. O racismo estrutural é uma realidade, mas as pessoas também morrem por corrupção. As pessoas morrem também porque não tem trabalho. A nossa saúde realmente é precária. O Campo Grande, por exemplo, é o lugar com maior mortes em relação à Covid. Por que isso? Bangu é o segundo. Por que isso? Porque não tem uma política. Então, assim, é um projeto. Não é somente. Não é demagogia, nada assim. Eu chamo as pessoas, não quer contribuir? Vamos contribuir. O que você é? O que você gosta? O que você quer fazer? Ah, eu gosto disso, eu sei fazer isso, minha visão é essa. Não, toma com a gente. Tá com a gente. São pautas identitárias, mas também são pautas identitárias, estruturais, desigualdade. É tudo. Literalmente é um projeto para que a Zona Oeste esteja viva. E ouvir os Compreende? moradores, né? Isso aí que eu tô falando, né? Ouvir os moradores, né? Que Lógico, fundamental. fundamental. E não ouvir só naquela época de eleição, quando quer ganhar o votinho, mas estar ali presente, né? Se fazer presente o tempo todo e pensar. E é isso. Porque eu acho o seguinte: não adianta eu lutar só por uma causa. Porque enquanto eu estiver Sim. lutando só por uma causa, mas a outra causa ainda estiver passando pela desigualdade, pelo preconceito, eu também vou estar presa. Então, é pensar no todo. Não adianta eu abraçar só uma coisa enquanto a outra também está sofrendo, né? Enquanto um estiver preso, enquanto um estiver sofrendo opressão, todos estamos sofrendo, né? Lógico, Então, lógico. Concordo, assim, dizer assim, é uma política pública para que o machismo não. Para compreender o que o machismo faz mais na vida das pessoas. Como é que o machismo literalmente bate na vida das pessoas? Quando um homem se acha superior e quer bater na filha, quer bater na mulher. Isso, qual é a estrutura disso? Entende? Assim, o porquê da violência dentro, em relação à mulher dentro de casa. E é isso, é trazer também até mesmo as pautas feministas, uma coisa mais concreta para a vida das pessoas, sabe? Uma coisa mais real, não ficar somente na teoria, que é muito importante, porque a teoria está ali para realmente a gente aplicar. Mas é isso, trazer cada vez mais. E como é que faz isso? Ouvindo as pessoas, estando perto, conversando, dialogando. Entende? Como isso é que aí. as pessoas estão passando fome? Como é que você vai ajudar? É isso. Então, é uma série de coisas que não tem como pontuar. Tem como falar assim, é esse caminho, é aquele caminho. Um caminho tem, óbvio, de princípios. E é um princípio que tem... Que dentro desse caminho de princípios é um projeto, sabe? É um projeto de transformação. Transformação tanto do indivíduo, mas também compreendendo que o nosso território precisa pulsar, né? E da educação à saúde, à cultura, a transporte, ao esgoto, que não tem infraestrutura, esgoto. Você mesmo aí, o pessoal do Jardim Maravilha, aqui pertinho de casa, mais perto ainda de você, do Jardim Maravilha, quando chove, alaga numa parte ali por conta daquele canal. Então, assim, são essas coisas que, entende? Cada um tem... Então, coisa que acontece direto, né? Não Direto. adianta ninguém falar assim, gente, eu não sabia que ia acontecer. Como não sabia? Acontece sempre que chove. Como Exatamente, você não exatamente. sabia que não ia acontecer? Meu amado, meu querido, minha querida, não sei se você sabe, aconteceu em janeiro. É isso. Aconteceu em janeiro do ano passado de novo. Sabe, o ano retrasado, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu. Então, assim, entende que não é uma coisa específica? É um projeto. Exatamente. E falando em projetos, né, a gente sabe que a cultura, a arte, a educação, ela muda a vida da pessoa, né? Ela transforma o cidadão, ela ajuda na evolução. E a gente percebe que existe um governo que não foca muito nisso, né? Talvez porque quer continuar que os cidadãos continuem submissos a eles, né? Aceitando o que eles colocam, porque sabe que a educação vai trazer conhecimento, cultura vai trazer conhecimento, e aí o povo se revolte contra um governo, desgoverno, né, na verdade.
Você acha que é muito isso? Muitos governantes não focam nessas três estruturas, né, da educação, da arte, porque tem medo do povo perceber todas as injustiças que são feitas e lutar pelos seus direitos? Você acha que é muito isso? Eu não tenho dúvidas que isso é uma realidade, porque, assim, pensa, artes, educação, é uma coisa que é um caminho que você observa, você aprende, reflete. Nesse momento de você observar, aprender, né? E refletir do que você está aprendendo ali, vai refletindo, vai aprender. É uma coisa meio que, né, simultânea ali. E aí, automaticamente, você se compreende nisso tudo. Olha ao seu redor e vê, ué, que eu estou aprendendo aqui, o que a arte está me dizendo, essa reflexão toda. Como é que eu não tenho alguma coisa que bate? Então, quanto menos tempo essas pessoas tenham para refletir, para ter esse tipo de acesso, mas colocar... Não é à toa que, por exemplo, o nosso transporte é tão precário. Já imaginou quanto tempo? Olha só, eu já trabalho um bom tempo no centro. E aí é isso. É trem, metrô, aí às vezes ônibus e tal. Da minha casa até o meu trabalho, são 2 horas para ir, 2 horas e pouco. Para voltar é a mesma coisa. Aí você. Isso, porque eu moro mais ou menos no centro de Campo Grande, moro basicamente no centro de Campo Grande. Imagina, e Campo Grande é gigante. É isso, né? Imagina quem mora, por exemplo, numa Garça, igual você, que ainda tem ali o Parque Shop, aquela agonia, um trânsito do caramba, até chegar à tua casa, mais 40 minutos. Imagina, se bobear até mais. Imagina Sim. você que. E tem muita gente que mora no centro, que trabalha no centro. Já parou para pensar quanto tempo você demora somente no ônibus, no trem, no metrô? Sim. E já chega lá cansado, né? Cansado, e muitas vezes você não consegue, vai em pé, cansado, não consegue ler e tal. Então, assim, como é que você vai refletir naquilo? Então, assim, é uma estrutura feita para realmente você não parar e refletir, ter um momento de sossego, tô calmo e vou refletir sobre isso. Não tem, não tem. Isso a gente acha, é o acaso. Não, é um planejamento, é um projeto. Quando eu falo muito em projeto, é porque tem um projeto nisso tudo já. A questão é o seguinte, tem um projeto aí. O que tem de alternativa? São coisas pontuais? Ou é um outro projeto que a galera falou assim, é isso aqui que eu quero. Esse projeto, esse projeto aqui não basta. Não está satisfazendo a população. Satisfaz, todo projeto satisfaz alguém. Não tem nada. Se alguma coisa está do jeito que está, é porque alguém planejou para aquela coisa estar daquele jeito. Então, satisfaz alguém. Uma minoria. É uma minoria com dinheiro, com recurso e tudo mais. E a maioria não. A gente está aqui, a gente está querendo construir um projeto, estamos construindo um projeto para a grande maioria. É isso. Alguém sai beneficiado, né? Só não é quem precisa desse benefício, né? Infelizmente. E a gente tá, igual eu falei, a gente tá vivendo desgoverno, né? Tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo. É pandemia, é o racismo, como sempre, é o machismo, é homofobia, é tudo acontecendo assim, de uma vez só. Eu fico imaginando os professores de história daqui a alguns anos, como vão colocar isso na sala de aula, porque é tudo ao mesmo tempo. Como que a oposição está lutando para tentar ali fazer essas melhorias, né? Porque sempre eles mandam uma pauta, alguém tem que ir lá e falar, não, peraí, isso aí vai tirar de direito do pessoal de cá e a gente não pode deixar. Como que trabalha isso? Assim, vou ser muito sério para você, é o seguinte, eu, por exemplo, ó, o conhecimento que eu tenho hoje em relação ao racismo, eu não tinha há 1, há 2, há 3, há 5 anos atrás. Em relação ao feminismo, também não. Essas coisas estruturais em relação à homofobia, eu também não. Há pouco tempo atrás, nessas 3 estruturas que está entranhada na nossa sociedade. Porque eu estou começando assim. Ao mesmo tempo que você vê, né, uma coisa frontal a essas estruturas do governo querendo
não é nem conservador, né? Os reacionários querendo retroagir, né? Retroceder, sabe? Nessa questão toda dessas pautas que são muito importantes, é porque está sendo falado mais e a população cada vez mais está refletindo. E aí há uma guerra, automaticamente, para que isso não aconteça. E aí que nós temos que ter habilidade para dizer o seguinte, ó, peraí, essa galera também não estão de bobeira, até porque o presidente foi eleito aí. E o que está acontecendo para essas pautas não estarem, as famílias não estarem compreendendo? Porque eu estou falando família, até mesmo dentro da minha família, assim, meus pais, sabe? É muito diálogo ali e tal, meus tios. Eu mesmo, é um processo contínuo, sabe? De compreender como é que o machismo, meu irmão, como é que muitas vezes eu reproduzo diariamente em relação ao machismo e tal. E a outras pautas também. Mas aí é isso, é esse projeto, assim, ó, peraí, essa galera aqui que é reacionária, quer manter uma coisa, né? E não querem mudar de jeito nenhum, ainda quer retroceder. Não quer evoluir, não quer que as pessoas realmente, é isso, tenha mais amor, né? Evoluam mesmo, ampliem sua consciência. Então, qual o projeto, como é que a gente também vai lidar, ter a sensibilidade e a clareza de explicar para as famílias a paciência, sabe? O tato, como falar, como refletir. Porque tem muitas coisas também que a gente tem que refletir. Não pode também, esse negócio de impor é pior. A gente fala muito que está impondo para gente, mas também a gente quer, muitas vezes, o famoso tiozão. A gente quer impor as coisas pro tiozão. Isso é um preconceito danado, sabe? Isso é um preconceito. Tem que entender também o momento do cara, entender milhões de coisas. Sabe? Não é passar pano, é diferente. Não é passar pano. Mas também na nossa arrogância de você não... Calma, entendeu? É isso. Cada um tem um momento e de reflexão, de trocar ideia, de compreender o porquê. Porque é isso. Quantos tiozões assim da vida a gente não conhece aí, que tem um coração, sempre foi bom, a gente sempre admirou, e estão fazendo hoje de certas coisas. Não é possível que essa pessoa está fazendo... nunca imaginar. Peraí, já parou para compreender o porquê ele está fazendo isso? Se você sabe, conhece que ele é gente boa, que ela é gente boa pra caramba. É isso. É entre nossa arrogância e a nossa humildade de sentar. A gente quer impor ou a gente quer conversar até chegar a um consenso, né? E ele entendeu por que você está pensando assim e você compreendeu por que ele está pensando assim ou ela está pensando assim. E é aquilo, né? É um processo, porque a gente já está enraizado, não adianta. É a estrutura, é a nossa cultura, já está tudo enraizado. Até a gente que está nessas causas, a gente reproduz. Até eu que sou Sim, mulher, que sou feminista, eu sim, reproduzo o machismo às vezes. Então eu tenho que ficar ali me controlando. Então você sim, imagina uma pessoa que é mais velha do que eu, que teve uma outra educação, né? Que vem de um outro tempo. Como é difícil mudar esse pensamento. Muito diálogo, muita informação e tentar entender, né, os lados. Porque até a gente reproduz, a gente que sem querer, né, a gente se pega falando alguma coisa racista, a gente se pega falando alguma coisa homofóbica, machista. Então, é realmente uma desconstrução. A gente precisa desconstruir e construir novamente, né? É uma evolução constante, dia após dia. Né? E é isso, é com diálogo e informação que a gente faz. lógico, concordo com você. Então, olha, eu acho que a gente está chegando no fim. Falta 10 minutinhos. Eu Bom, queria ver se você gostaria de deixar algum recado, de falar alguma coisa, uma mensagem ou qualquer coisa aí. primeiro te agradecer muito por essa oportunidade aqui, né, de me perguntar, de eu poder aos poucos, né, assim, uma horinha quase, mas expondo o que eu penso, né, me colocando aqui, enfim, né, quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar para mim, ou pode me mandar que a gente responde. Então te agradecer muito pela oportunidade. E falar isso assim, é que a gente realmente acredite na política também, sabe? Não essa política que está aí, que muitas das vezes faz a gente se afastar, né? Mas uma política realmente que transforme a nossa realidade, com um projeto, como eu falei muito bem aqui, o meu maior sonho, a minha construção, não somente sonho, mas que eu construo sonho diariamente, é para que a gente tenha a capacidade de mostrar um outro projeto, uma outra Zona Oeste, uma Zona Oeste, uma cidade
não uma cidade partida, mas uma cidade que todo mundo tenha direito a essa cidade. Uma cidade também pensada a partir da Zona Oeste e não somente a partir de onde sempre foi pensada, de lá para cá. Mas sim, deixa a gente pensar aqui também, sabe? Eu também não tenho essa questão de pensar daqui para lá, sabe? Mas simplesmente que a gente pense a Zona Oeste a partir daqui também, sabe? A partir de você, a partir de mim, a partir das pessoas que querem colaborar com esse projeto, né? Que ouçam as pessoas. Porque quando eu faço lá, não sei se você já viu, enfim, agora na pandemia não estou fazendo, mas quando eu faço o papo conselheiro no calçadão de Campo Grande, calçadão de Bangu, ouvindo as pessoas, é justamente isso. Não é para que a gente vai ampliando a nossa consciência, vai estudando mais, muitas das vezes a gente vai ficando arrogante. E justamente para ir para a rua, né, para a praça pública, para um calçadão da vida, para ouvir as pessoas, para que realmente a gente se vai entendendo a complexidade, né? Porque o mundo não é somente a partir da minha visão, mas todo mundo tem seu mundo, tem seu olhar, a partir, enfim, né, da sua vivência, do seu território, da sua vida. Então, é isso. Eu só queria te agradecer e falar para todo mundo que nos ouviu aqui até agora e vai ouvir depois também, que é muito possível nesse momento, que é difícil pra caramba, tá muito difícil para todo mundo. A gente, querendo ou não, nós somos privilegiados somente de estar por aqui, ouvindo, né, conversando, tendo comida em casa, enfim. Só da Mas gente poder fazer nossa quarentena, né? Já somos muito privilegiados. sim, sim, sim. É isso, né? Eu estou na campanha de quarentena, fique em casa, quem puder. Quem puder, fique em casa. A gente sabe que, eu até dei uma, enfim, conversei com um jornalista, né, com uma galera, deu uma entrevista dizendo o seguinte, gente, a gente sabe que a Zona Oeste nunca parou, desde o primeiro dia da pandemia. Parou para algumas pessoas, parou para mim porque eu pude, né? Mas é isso, quem puder, fique em casa, sabe? Porque, e acredite, que, né, às vezes não vai ser hoje, mas nós precisamos ter esse sonho, esse imaginário forte que é possível mudar e nós vamos mudar. E para chegar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, com uma Zona Oeste com muito emprego, sabe? Emprego e renda para todo mundo, mais digna, com mais lazer, com transporte melhor, com mais creche, com mais educação, enfim, de qualidade. Além não é somente ter mais, mas tem que ter, porém, de qualidade. É isso, minha querida. É isso aí. E é aqui, falando da pandemia, não é porque abriu tudo que a gente precisa ir. Quem puder, fica em casa. Né? Não é porque abriu shopping e tudo mais que a gente precisa ir lá e fazer aquele montinho, né? A gente pode continuar em casa. Realmente, me perdoa, desculpa te cortar. Imagina, pode falar. Não, realmente, é muito difícil ficar em casa, né, gente? O ser humano é um ser sociável, né? Quer abraçar, quer, enfim, beijar e tudo mais, mas é um momento muito delicado, um momento difícil e que a compreensão do fica em casa, quem puder, é muito importante. Obrigado, tá, minha amiga? Muito obrigada por ter aceitado, né? Ter achado um tempinho na sua agenda e me encaixado aí. E que a gente possa fazer mais esse bate-papo, porque eu achei muito importante essa live, foi muito boa, eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal também que acompanhou a gente aprendeu muito. E muito obrigado para quem ficou na live vendo a gente, vai estar salva. Mandem aí para os amiguinhos também para depois ver, para entender o que o vereador faz, você explicou muito bem. E é isso, muito obrigada. E qualquer coisa é só chamar e a gente marca um outro bate-papo depois, tá? Valeu, minha querida. Obrigado a todo mundo que participou aí. Tamo junto, beijo no coração. E a galera que veio a parte de mim, siga a nossa querida Yasmin, que é importante, tá? E sigam o William Siri também, para estar sempre antenado, para que ele, quando ele lançar a campanha dele, a gente ajudar a divulgar. Obrigado. E ele traz muito conhecimento. Você faz um negócio no seu Instagram que é para falar o que cada político faz, né? Qual a função de cada político. Então, acho isso muito importante. Então, pessoal, seguem ele. Vou deixar até o link dele aqui nos meus stories aqui para vocês seguirem ele. Valeu, minha Tchau, querida. Obrigado aí. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.